E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o pior algoritmo do mundo. Mas como assim, Lucas? Que algoritmo é esse? Por que ele é tão ruim? Vamos entender. Antes de tudo, esse algoritmo tem alguns nomes. Ele é conhecido como Bogosorte, Case Sorte ou Estou com Sorte. E esse nome, se vocês devem ter percebido que esses nomes sempre terminam com sorte no final. É porque esse algoritmo ele é de sorting, que seria ordenação em inglês. E o que um algoritmo de ordenação faz? Como o próprio nome já sugere, ele ordena elementos. Então, se você tiver uma lista de números, por exemplo, completamente fora de ordem, esse algoritmo ele vai ordenar, ou seja, ele vai colocar esses números numa ordem de menor para o maior ou maior para o menor. Então vamos supor que você tem uma lista com os elementos 1, 2, 8 e 9. Por exemplo, 1892. Esse algoritmo vai ordenar essa lista. Então o algoritmo pode dar como saída a lista contendo 1, 2, 8 e 9 ou na outra ordem. Aí vai ficar 9, 8, 2 e 1. Então basicamente um algoritmo de ordenação ele pega uma lista de elementos, números ou nomes e coloca em ordem, seja a ordem alfabética, ou ordem do menor para o maior, ou do maior para o menor, no caso de números. Mas o que a gente estuda algoritmos de ordenação? Em muitos casos na computação a gente precisa deles. Por exemplo, se você tiver um banco de dados e você quer colocar a sua lista de clientes, lista de pessoas, na ordem alfabética, você vai precisar de um algoritmo de ordenação. Em muitos casos, você vai ter elementos numerados e você quer saber a ordem deles, do maior para o menor. Por exemplo, uma tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você quer saber qual time é o campeão. Então faz sentido você ordenar esses times pela quantidade de pontos do maior para o menor. Mas tem outro motivo também para gostarmos muito de algoritmos de ordenação. Isso ocorre principalmente no campo de complexidade de algoritmos. A complexidade de algoritmos consiste em você fazer uma descrição matemática para saber se um algoritmo é eficiente ou não. Qual que é o comportamento esperado dele? E no caso do problema da ordenação, os algoritmos eles não são muito complicados. Eles são simples o suficiente para permitirem um fácil estudo sobre a complexidade de algoritmos. A complexidade de algoritmos é uma disciplina que a gente estuda na ciência da computação, que é normalmente chamada de análise e projeto de algoritmos. E os algoritmos de ordenação eles são bastante simples para entendermos e também para a gente aplicar essas técnicas para verificar a complexidade deles. Eu cheguei a fazer alguns vídeos falando um pouquinho de complexidade de algoritmos, principalmente na minha série de Desmistificando Algoritmos, que eu vou colocar aqui na descrição caso você queira assistir. Enfim, como você deve imaginar, esse algoritmo péssimo que eu estou falando nesse vídeo, que é o Bogosorte, ele é muito ruim, ele é muito ineficiente. De fato ele é. Mas qual que é o propósito de estudarmos um algoritmo que é tão ruim? Bom, ele permite estudos matemáticos para a gente compreender por que ele é tão ruim, o que torna um algoritmo ruim. Outra coisa importante tem a ver com os nomes deles. Esse nome, Bogosorte, esse Bogos, eu não sei explicar direito o que ele significa. Ele vem de um filme. E pelo que eu observei, seria um nome mais humorístico, mais pitoresco para esse algoritmo. E vamos entender agora, o que esse algoritmo faz? Ele ordena números, ele vai pegar uma lista de números completamente bagunçada e vai colocar na ordem. E como ele faz isso? Ele faz isso da maneira mais esdrúxula possível. Vamos imaginar então um exemplo didático. Vamos imaginar que eu tenho vários papelzinhos na minha mão e cada papelzinho tem um número. E eu quero colocar eles na ordem. Por exemplo, 1, 2, 7, 8 e 9. Eles estão fora de ordem e eu quero botar na ordem. Como é que o Bogosorte funciona? Basicamente a ideia dele é o seguinte, você pega esses papelzinhos e joga para o alto. Aí eles vão cair no chão. Se eles caírem no chão na ordem correta, terminou o trabalho. Caso contrário, se ele cair em ordens diferentes, ordens não atende do menor para o maior, então você pega eles, joga para o alto de novo. Se ele cair fora de ordem de novo, você pega eles e joga para o alto de novo. E você vai repetindo isso milhares de vezes, até milhões de vezes, até que ocorra, por sorte, que esses números vão cair
e vão cair já ordenados. Não é à toa que o algoritmo tem como variações do nome dele o estou com sorte, porque a ideia dele é 100% baseado na sorte. Você vai pegar essa lista de números, você vai sortear eles em cada posição até que caia corretamente na ordem. E sim, como vocês estão percebendo aí, ele é extremamente, mas muito ruim. Isso ocorre porque é um algoritmo, sobretudo, probabilístico. Ele depende muito da sorte. Você pode dar a sorte de logo de cara cair na ordem correta, mas o que provavelmente vai acontecer é que você vai ter que sortear milhares de vezes, principalmente se a lista é muito grande. Se a lista tiver, por exemplo, 100 números, aí esquece, você vai ficar o resto da vida provavelmente esperando até que eles caiam na ordem correta. Pois bem, se você tem alguma noção de complexidade de algoritmos, você vai se espantar que ele tem complexidade O de n vezes n fatorial. Mas calma, se você não sabe o que são esses termos, eu vou explicar de um jeito mais simples. Basicamente, você tem classes de algoritmos medidos pela complexidade deles. Você tem, por exemplo, algoritmos lineares, algoritmos polinomiais, você tem algoritmos constantes, você tem algoritmos quadráticos e por aí vai. Cada uma dessas classes meio que definem o comportamento esperado do algoritmo. E essa classe O, Big O, né, grande O, ela tem a ver com o comportamento do algoritmo na pior situação possível. Estudar a pior situação possível que o seu algoritmo tem que trabalhar é bom, pois se na pior situação possível ele tem um comportamento bom, isso significa que nas melhores situações ele vai ter aquele mesmo comportamento de pior caso, que a gente chama, ou comportamento melhores. Então, analisando a pior situação possível do seu algoritmo, você já tem uma noção do comportamento que ele vai ter. Um dia eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando essa questão da complexidade O. Mas assim, em todos os casos de complexidade e tudo mais, os piores algoritmos normalmente eles são o que a gente chama de exponenciais ou justamente os fatoriais, que são algoritmos que normalmente têm um comportamento de força bruta. Por exemplo, tipo aqueles algoritmos que tentam hackear a Wi-Fi da pessoa, chutando senhas até acertar. Isso é o que a gente chama de força bruta, e esses algoritmos também são os fatoriais. E não é à toa que esse algoritmo Bogosort ele é tão ruim. Ele se baseia num princípio matemático que chamamos de teorema do macaco infinito. Esse teorema do macaco infinito ele é bem interessante, eu vou descrever ele para vocês contando como se fosse uma historinha, mas vocês vão entender. Imagine que eu tenho infinitas máquinas de escrever e sentadinhos nessas máquinas nós temos infinitos macacos. Os macacos eles vão ficar blá, 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 teclando em qualquer botão possível, digitando coisas. Mas se temos macacos infinitos, máquinas infinitas, e os macacos vão ficar teclando em um tempo, sei lá, infinito, com o tempo, eles vão escrever quantidades diversas de textos e de obras. Em algum momento, esses macacos vão conseguir escrever obras completas de Shakespeare em uma situação completamente por acaso. Então, mesmo macacos teclando numa máquina de escrever com a cabeça, se eles fizerem isso por um tempo infinito, eventualmente eles vão escrever obras de grandes autores. Então, se você tiver um evento extremamente improvável de ocorrer, mas vão acontecer experimentos por um tempo ilimitado, infinito, então esse evento, mesmo que seja muito improvável de ocorrer, ele tem 100% de chance de ocorrer, pois se vai ser para sempre esses experimentos, então uma hora esse evento improvável vai ocorrer. Então não é à toa que um algoritmo como esse, eu considero ele um dos piores algoritmos que existem. O fato é que os algoritmos que têm essa complexidade, por exemplo, fatorial ou exponencial, eles meio que naturalmente caem nessa situação de algoritmos bem ruins, pois o comportamento esperado dele é péssimo. Não tem como você confiar que em algum momento esse algoritmo vai rodar bem. E à medida que a quantidade de elementos cresce, a situação é piorar cada vez mais. Dependendo do número de elementos que você tiver nessa lista, talvez você tenha que esperar
desde o tempo da criação do universo até o período que estamos agora, até para relatar um pouco essa questão curiosa por trás desse teorema do macaco infinito, eu achei um relato aqui de um programador chamado Jesse Anderson. Ele tentou aplicar essa teoria na prática. Ele criou milhões de bots de computador digitando teclas aleatoriamente, na expectativa de ver se por acaso esses macacos digitais, né, esses programas, eles conseguiriam criar obras do Shakespeare. E pelo que eu vi aqui na internet, aparentemente, em alguns casos, ele conseguiu. Dá para confiar? Não sei, mas eu achei essa fanfic bem interessante. Mas enfim, essa questão desse algoritmo, Bogosorte ou Estou com Sorte, tem um propósito mais humorístico, né? Eu quis trazer aqui como uma curiosidade para vocês, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E continuem sempre acompanhando o Universo Discreto, o seu canal favorito sobre homeopatia veterinária. What the fuck? Não, tô brincando, é sobre computação mesmo. Valeu!